Olá, ouvinte do Escuta Ciência. Aqui quem fala é Letícia Sarturi. Eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. Hoje, eu e o Júlio estamos gravando um episódio para contar a nossa história com a universidade pública. Sim, porque nós somos frutos de alguma forma, né, ali da universidade pública. A gente saiu de universidade pública no mestrado, no doutorado, e a gente sabe a importância da universidade pública gratuita para todos. E por isso, a intenção desse episódio é fazer exatamente isso, mostrar para você ouvinte, para você também mostrar para quem duvida da importância da universidade pública, qual é a verdadeira importância desse local que é um centro de conhecimento, que não é um lugar de baderna, como falam por aí, de gente fumando maconha como falam por aí, mas sim um centro mesmo de conhecimento que presta serviços para a sociedade, inclusive. Você vai poder, então, falar da nossa história. Nós somos testemunhas vivas do que é a universidade pública e do que a universidade pública faz, né, na sociedade, dos efeitos bons que a universidade pública tem na sociedade. Por isso, a gente vai contar, então, um pouco do que acontece dentro das universidades públicas. Afinal, é segredo o que acontece lá dentro? Não é, né, gente? Não é. Qualquer pessoa que quiser entrar dentro de uma universidade pública para ver o que acontece lá dentro, tá podendo entrar, tá liberado a entrar. Sabe por quê? Porque a universidade pública é aberta. Universidade pública é para todos, inclusive a comunidade pode entrar e saber o que está acontecendo lá. Qualquer pessoa, mesmo que não seja estudante, professor, funcionário, pode entrar numa universidade pública e saber o que acontece. E, inclusive, isso é tão real que a universidade pública, um dos pilares da universidade pública, não só da universidade pública, mas de qualquer universidade, mas principalmente aí falando da universidade pública, um dos pilares é colocar, então, a extensão de serviços, né, que saiam ali da universidade para a comunidade, né? Então, essa extensão de serviços, ela serve justamente para mostrar o quanto a universidade, ela está integrada à sociedade, à comunidade que ela atende. Quando a gente fala desses pilares da universidade, o ensino, lógico, é o que acontece nos cursos de graduação, pós-graduação. A gente tem a pesquisa, que é um dos pilares da universidade, e a extensão. A extensão é essa prestação de serviços para a comunidade, é esse envolvimento da comunidade na universidade, no que é feito ali dentro da universidade. Então, por isso que universidades públicas têm aí, por exemplo, serviços como prestação de serviços da área da saúde, hospitais, escolas, e não só isso, tem serviços de prestação de serviços jurídicos, tem serviços de prestação, aliás, tem prestação de serviços na área de educação. Tudo isso serve para mostrar a importância do que é feito dentro da universidade e como isso que é feito dentro da universidade extravasa, né, para a sociedade e impacta na sociedade. Bom, falei demais, mas isso tudo para contar o que a gente vai falar hoje, que é sobre a nossa história, a história minha e a história do Júlio com a universidade pública. Já que eu já tô falando, Júlio, eu já vou emendar e já vou falar tudo, tá? Então, eu vou falar aqui sobre como que eu tive o primeiro contato com a universidade pública, qual é a minha história de vida e também dizendo aí um pouco de como foi a minha carreira. Prometo que eu vou ser breve, tá, gente? Eu não vou ficar fazendo vocês saberem tanto de mim, porque a intenção não é saberem de mim, mas saberem da importância da universidade pública. Bom, eu sou sul-mato-grossense, acho que muita gente já sabe que escuta aqui, e eu, quando fui fazer graduação, eu não fiz graduação no meu estado, eu fiz graduação no Paraná, numa universidade privada, a Universidade Paranaense. Mas ali na universidade privada, eu já tive alguns contatos com a universidade pública. Eu sou graduada em farmácia e durante a minha graduação, desde o primeiro ano de faculdade, eu já entrei na iniciação científica
e comecei a participar de projetos de pesquisa. Nesses projetos de pesquisa, a gente tinha aí algumas colaborações com universidades públicas e eu tive contato com uma universidade estadual, que é a Estadual de Maringá, porque tínhamos ali alguns professores que faziam colaboração com os professores que eu fazia iniciação científica. Então, por esse contato, a gente acabei indo lá para Maringá, na UEM, fazendo experimentos lá com o pessoal todo. E, nossa, e fiquei encantada com aquele sentido daquela universidade grande, parecendo quase que uma cidade. Fiquei encantada em ver, assim, o quanto as coisas funcionavam legal na universidade pública, encantada também com o fato de que a universidade privada que eu estava, apesar de ter muito apoio para pesquisa e incentivar muito a ciência, na universidade pública isso era muito maior, né? Na universidade pública a gente tinha, então, vamos dizer assim, um incentivo para a ciência grande e tudo funcionava muito mais legal, porque tem muitos equipamentos, tem muita coisa para fazer a ciência rodar. E mesmo uma universidade pública lá do centro, aliás, do centro não, do interior do Paraná, mesmo essa universidade pública, ela tinha, então, ali um foco também na ciência, né? Não só no ensino, não só na extensão, mas também na pesquisa, que é essencial, já que no Brasil a gente tem a maior parte da pesquisa brasileira vindo de universidades. E isso me deixou muito feliz, né, de poder estar ali, mas me deixou com mais vontade ainda de estar na ciência e poder fazer da ciência a minha carreira. Depois, no terceiro ano de faculdade, eu decidi que eu queria fazer mestrado, e aí eu tinha pensado em fazer mestrado na Federal, numa Federal lá de Uberlândia, em Minas Gerais. Até cheguei a conversar com o pessoal de lá, fiz um estágio lá nas férias, e aí foi meu segundo contato com a universidade pública. E aí eu fiquei mais encantada ainda, porque a Federal tinha um pouco mais de investimento, né? O governo investia bastante em pesquisa nessa época, isso aí foi em 2008, mais ou menos. E tinha um forte investimento ali na Federal, e eu consegui ver ali equipamentos que eu nem conhecia pessoalmente. Eu tive contato ali com vários experimentos e várias técnicas que eu não tinha conhecimento até então, porque nos lugares que eu estava ainda não era disponível aquele tipo de equipamento. E aí eu fui me encantando cada vez mais pela ciência e decidi que eu queria mesmo fazer mestrado, que eu queria mesmo ir para esse campo de trabalho, porque era realmente aquele lugar em que eu me encaixava. E aí, depois de um tempo, eu acabei até fazendo o processo seletivo para esse programa de mestrado, mas ainda bem, eu não passei na prova. Passei na prova de proficiência inglesa, muito bem, consegui super bem ali, mas chegou na prova de conhecimentos ali, caía conhecimentos de microbiologia, imunologia, parasitologia, várias áreas. Eu não consegui passar, não consegui atingir a nota para passar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Na verdade, eu acredito que até tenha sido bom, porque a minha história de vida foi construída em outro lugar, e hoje eu enxergo isso como algo muito significativo na minha vida, porque eu gosto de onde eu tô. E aí, depois que eu tive aquele resultado, lógico, fiquei muito triste, chateada, mas eu não desisti. Eu falei na mesma hora, eu preciso procurar outro lugar para fazer mestrado, eu não vou ficar um ano parada de jeito nenhum. Esse é meu sonho, vou fazer, dá tempo ainda, era dezembro do último ano de faculdade, eu ia me formar em janeiro, né? E aí eu fui correr atrás, falei com uma amiga que morava em São Paulo, falei assim, você faz mestrado na Unifesp, tem alguma coisa na Unifesp aí pra mim? Ela falou, dá uma olhada, você pode ver aí no site, né, os programas de mestrado que te agradam. Comecei a olhar, achei lá microbiologia e imunologia. Falei, pronto, vou fazer mestrado nessa área, que pelo menos se aproxima muito ao que eu queria fazer de imunologia e parasitologia.
né? Eu trabalhava na graduação, na minha iniciação científica, eu trabalhava com parasitos, né? Eu trabalhava com Toxoplasma gondii. E aí eu me interessei pela imunologia já desde o final da graduação e por causa disso eu decidi que eu deveria ir para essa área. Aí tentei na microbiologia e imunologia olhar os orientadores. Vi lá que tinha uma linha de pesquisa que eu me interessava. Essa linha de pesquisa estava ali alinhada à parte de parasitos, né? E aí fui falar com o orientador, marquei, né? Mandei um e-mail, ele respondeu. E aí eu vim parar em São Paulo, porque ele falou que era para eu vir para conversar com ele. E eu vim parar em São Paulo. Cheguei aqui sem conhecer nada da cidade, mas com uma amiga que poderia me dar pouso. E aí fui conversar lá com o orientador. Falei com ele duvidou a princípio que eu estava numa universidade privada que fazia pesquisa, porque a princípio a gente acreditava mesmo que só tinha pesquisa em universidade pública, né? Mas tinha, na universidade privada que eu fiz graduação, tinha. Inclusive eu tive bolsa do CNPq, né, na iniciação científica. E aí ele conversou comigo, conversamos sobre fazer o mestrado, ele aceitou, ele só falou pra mim assim, só que só tem 1 mês pra estudar pra prova, e as pessoas estudam 6 meses pra essa prova. Eu acho que você não vai conseguir passar na primeira prova, porque a prova é bem difícil e você tem que estudar aí uns 6 meses pra conseguir passar. Eu falei, mas eu vou tentar, né, porque não custa nada tentar. E aí fiquei, ele falou assim, você pode ficar fazendo estágio aqui no laboratório. E me mudei para São Paulo, comecei a estagiar no laboratório, fazer pesquisa ali no laboratório na Unifesp, meu segundo contato com a universidade pública. E foi muito legal isso, porque ali eu estava num centro que tinha muito investimento, num laboratório que trabalhava com vacinas e tinha ali todo o foco na imunologia, por isso que tinha muito investimento real mesmo nesse laboratório. Investimento da FAPESP, né? Todo o financiamento da FAPESP, ele faz com que a gente veja a ciência como parecendo uma ciência de primeiro mundo mesmo aqui no Brasil, porque a FAPESP, ela coloca muito investimento. Mas o governo federal também colocou por muito tempo, então nessa época tinha muito investimento. E lá na Unifesp a gente fazia pesquisa, respirava pesquisa o tempo inteiro. E eu, envolvida no projeto, lógico, fiz a primeira prova sem estudar, confesso, porque era férias até a prova e eu tava de mudança, não estudei e falei, vou na tentativa. É lógico que eu não passei, né? Olha a resiliência. Mas continuei ali na universidade, tentei fazer ainda ali o meu projeto, continuei fazendo meu projeto e, nossa, fui conhecendo aquele centro federal, né, uma universidade federal com tantos recursos, tantos equipamentos que eu nunca tinha visto na vida. Eu comecei a fazer citometria de fluxo nessa época, que é uma técnica que usa ali anticorpos marcados com fluorescência para marcar células do sistema imune. A gente pode fazer essa técnica e contar, por exemplo, exatamente quais tipos de células do sistema imune tem em cada parte. Em cada órgão, por exemplo, né, que você passe pelo citômetro de fluxo. E essa técnica, assim, foi a técnica que eu mais fiz no mestrado, só para vocês terem noção. E essa técnica eu aprendi ali, sem saber nada. Na verdade, o orientador falou assim, sabe fazer citometria de fluxo? Eu falei, não sei, mas posso aprender. E aí fui aprendendo. E lá no departamento tinha, na Unifesp, onde eu fiz, tinha muita coisa ali, muitos equipamentos diferentes, que cada dia era um aprendizado diferente, na verdade, né? Assim, todo aprendizado, então, que eu tive ali na Unifesp foi essencial para depois, porque eu passei na prova, mas para continuar fazendo mestrado ali pela Unifesp, aliás, fazer as pesquisas ali pela Unifesp, mas matriculada no mestrado da USP. Então, eu passei em julho de 2010 na prova da USP. Foi quando eu consegui, então, entrar no programa. A primeira prova que eu fiz da USP foi essa, né? E foi logo de cara eu já consegui passar, porque eu estudei, né? Dessa vez eu estudei para a prova. E aí, fiquei fazendo todos os experimentos na Unifesp.
mas matriculada pela USP, fazendo aula pela USP, né? Fazendo as disciplinas, aliás, pela USP. E essas disciplinas aí fizeram eu ter contato com a USP, a terceira universidade. Terceira não, já é a quarta, na verdade, né? A quarta universidade pública que eu tive contato. E não vi ninguém nunca correr pelado na USP, nem fumar maconha. E fiquei na USP, assim, fazendo as disciplinas, né? E as disciplinas que eu fazia eram todas voltadas para imunologia, porque o programa era de imunologia. E tudo muito, assim, uma coisa de muita excelência, né? A gente vê ali, na USP eu via um departamento muito completo, com todos os equipamentos que precisavam. E você via as pesquisas sendo publicadas em revistas muito conhecidas. Aí você tinha um orgulho de ser brasileiro, porque você olhava aquilo e falava assim, nossa, que legal, a pesquisa brasileira, ela pode sim ser competitiva, a gente pode produzir coisa de qualidade, porque agora a gente tem investimento para isso, a gente tem estrutura para isso, e isso me deixou muito feliz, assim, sabe, de estar ali dentro. Mas com o decorrer do tempo, eu troquei de orientador. E nessa troca de orientador, eu acabei indo para um laboratório na USP. Então, no meio do mestrado, eu troquei de orientador. E fui parar na USP mesmo, né, no departamento para o qual eu tinha feito a matrícula no programa. E aí lá eu tive contato diariamente com tudo que acontecia ali dentro. Tive contato com as diferentes pesquisas que aconteciam ali dentro. Você tinha no departamento de imunologia pesquisas que iam desde elementos envolvidos ali em terapias para o câncer, até alergia, até parasitoses. Então, a gente tem uma série de linhas de pesquisa ocorrendo e vários pesquisadores muito importantes ali no mesmo departamento. E isso me dava muito orgulho de estar ali. Eu sentia, assim, muita felicidade mesmo de poder estar num local onde a ciência funcionava, né? Onde a ciência tinha espaço e poderia ser competitiva até fora do país. E, inclusive, muitos palestrantes, a gente recebia, às vezes, muitos palestrantes de fora do Brasil para dar um seminário de quarta-feira que acontecia lá. Palestrantes que vinham para o Brasil por outro motivo, mas às vezes a gente acabava, então, pegando eles, dá uma palestra aqui. E aí a gente tinha contato aí com pesquisadores muito importantes do mundo nesse departamento. Mas isso aí você pode pensar assim, mas qual é essa importância para a comunidade? Imagina, todas as pesquisas que podem ter saído dali e que devem ter embasado muitas terapias, né, que surgiram, como eu falei para vocês, desde câncer até parasitoses, doenças virais, como a Zika vírus, agora é estudado lá no departamento também. Dengue. Então, a gente tem uma série de doenças que são tratadas hoje que podem ter tido ali um embasamento nas pesquisas originadas nesse departamento onde eu estive. E não só isso, né? Tudo isso me deu uma base para eu ir para o doutorado. Eu quis voltar para o Paraná, né? Eu não quis continuar em São Paulo e acabei fazendo o meu doutorado no Paraná, na UEM. E lá eu tive muito contato também com o que acontecia dentro da universidade, e aí eu vi também muitos serviços de pesquisa auxiliando a comunidade diretamente ali no Hospital Escola, né? A gente via as coisas acontecendo, pesquisas às vezes com recrutamento de pacientes, que traziam às vezes até um benefício para o paciente durante a própria pesquisa, como terapias novas, envolvimento aí de educadores físicos também em tratamentos. Tudo isso a gente vê acontecendo na universidade, e é isso que a gente vê acontecendo na universidade. A universidade não é lugar de baderna, a universidade não é lugar de bagunça, e muito menos lugar de plantação de maconha, como
a gente ouviu falar aí nesses últimos 4 anos. A gente ouve muitos absurdos da universidade, mas a realidade mesmo é que a universidade, ela traz para o brasileiro um orgulho de ser brasileiro. É por meio das universidades que a gente produz pesquisa, é por meio das universidades que a gente consegue fazer o sonho do brasileiro de se destacar mundialmente acontecer. Quantos brasileiros que eu conheço que vieram do nada é modo de dizer, mas que vieram de lugares muito, assim, distantes daqui de São Paulo e acabaram indo para o resto do mundo, saíram daqui e foram da universidade para outro país, para fazer pesquisa em outro país. Então, essa é a diferença, né? A universidade faz diferença na vida de muita gente. E eu fico feliz porque no departamento, eu sempre vi, principalmente ali na USP, né? Muita gente fala que a USP é lugar de elite, mas não é isso que eu vi. No departamento onde eu fiz mestrado, eu vi muita gente pobre, assim como eu. Muita gente que vivia em pensionato, muita gente que vive da bolsa, né? Porque a gente recebe bolsa como salário e é difícil porque é um valor baixo. Eu vi muita gente ali que vinha de outros lugares do Brasil. Vi gente do Nordeste, muita gente do Nordeste, muita gente do norte do país, inclusive. E pessoas do Nordeste, por exemplo, que eu tive contato, ao contrário do que fala o presidente da República atual, o Bolsonaro, pessoas do Nordeste são pessoas muito bem formadas e têm um papel muito grande na pesquisa brasileira, porque se tem, uma nacionalidade, eu ia falar, né? Mas não é bem uma nacionalidade, mas se tem uma região do Brasil que é bem representada na pesquisa, essa região é o Nordeste. Porque eu conheci, das pessoas que eu conheci na pesquisa, a maioria das pessoas eram nordestinas. Na minha área, das que eu conheci, a maioria eram nordestinas. Então, essa coisa de elite, essa coisa de que a USP, por exemplo, é só pra gente que é do Sul ou do Sudeste, isso é uma mentira. E o fato da USP ser uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina é feita porque esse fato vem do fato da gente saber que temos brasileiros muito bons fazendo pesquisa e estudando dentro da USP e também fazendo seu trabalho, professores, funcionários. Então, na universidade pública, seja estadual, seja federal, nessas universidades o que a gente tem é coisa séria, é trabalho, é gente trabalhadora todo dia indo trabalhar, é gente estudando todo dia, se esforçando para conseguir se formar, é gente fazendo pesquisa, é gente ajudando a comunidade, prestando serviços. Então, o que a gente precisa mesmo para a universidade pública é de investimento para que todos esses benefícios e tudo de bom que a universidade pública oferece nunca deixe de faltar. Eu abomino qualquer tipo de corte, qualquer tipo de confisco de dinheiro de universidade pública. E eu acho um absurdo que tenhamos ainda brasileiros e brasileiras que defendam, que acham mesmo que universidade pública é lugar de baderna. E aí eu dou uma dica. Quando você ouve alguém falar isso, fala para a pessoa assim, vamos ali numa universidade pública para você ver o que acontece ali dentro? Vamos ali numa universidade pública para você ver que não tem baderna nenhuma e que não tem gente correndo pelada, nem plantação de maconha? Vamos passar ali na USP para você ver como que é a USP? Convide, faça um tour pela universidade pública e reconheça na universidade pública o orgulho de ser brasileiro, porque é isso que ficou da minha história com a universidade pública. E eu quero dizer também que é a partir da universidade pública que a sociedade é mudada. A gente precisa de mais universidade, a gente precisa de mais investimento. Nunca menos, sempre mais. É isso, Júlio. Agora você fala, você faz o seu monólogo aí, porque eu falei por muito tempo, Júlio. A minha história com a universidade pública não é tão diferente assim, não. Eu, quando estava terminando o colegial, estava em dúvida entre fazer medicina, direito e engenharia. Achei que eram as 3 únicas carreiras possíveis que alguém poderia seguir. Escolhi engenharia.
E daí eu acabei prestando para 4 universidades na época. Eu prestei para a UFSCar em Engenharia Física, para a Unicamp em Engenharia Elétrica, se eu não me engano, na USP em Engenharia Geral e no ITA em Engenharia... não me lembro qual. Não passei no ITA, por isso que eu não lembro também. Mas passei na USP, acabei indo fazer então meus primeiros 6 meses de poli, não gostei. E não é porque o curso não era bom, ele simplesmente não era para mim. E acabei recebendo um convite para prestar uma prova de um curso que existe na USP chamado Ciências Moleculares. Aceitei, porque estava pensando em sair do curso, então pensei, bom, vou ver qual que é desse outro curso. Prestei a prova e fui selecionado para fazer esse curso de Ciências Moleculares, que a entrada não é pelo vestibular, a entrada é por uma seleção interna. Fiz o curso e durante o curso eu me apaixonei por ciências forenses. Me apaixonei primeiro por genética, depois por toxicologia e daí vi que achei o que eu queria trabalhar para o resto da minha vida. E é muito bacana porque junto, né, na minha turma, a minha turma do Ciências Moleculares era muito pequena. São 25 vagas por ano, entraram 25, mas foi diminuindo. Se formaram, se eu não me engano, 15. Então a gente era muito próximo. E tinha colegas lá, né, eu já falei que, né, aqui no programa que eu me considero privilegiado, porque eu podia morar com a minha mãe, né, e tinha essa possibilidade de fazer a universidade pública. Mas tinha gente na minha sala que veio de escola pública, que precisava dos setores de apoio da universidade, então que moravam, né, no CRUSP, no conjunto residencial da USP, que dependiam do bandejão, né, para poder se alimentar. Na época era R$ 1,90 a refeição e ofereciam café da manhã, jantar e almoço. E não seria possível se a gente não tivesse esse sistema todo dentro da universidade pública para garantir a permanência do estudante, principalmente porque é difícil a gente esperar que alguém faça um curso inteiro, né, um curso integral e ainda trabalhe para conseguir se sustentar. Então, acabou sendo muito interessante observar e poder ter contato com esses colegas que se sobressaíam no curso, inclusive, eram pessoas muito mais inteligentes que eu. E uma delas até foi trabalhar com a ONU, acho que agora está morando em Berlim, e só foi possível porque tinha uma forma dela fazer a universidade sem precisar pagar, né? E tendo esse arcabouço de apoio do próprio sistema da universidade. Depois que eu terminei o Ciências Moleculares, eu achei que eu precisava um pouco me especializar na área que eu gostava, que era toxicologia. Já fui fazer farmácia, fiz de novo na USP, mas daí eu fiz no noturno. E nessa época eu comecei a me apaixonar mais por pesquisa e fui pensar o que eu ia fazer do meu mestrado. Acabei começando o mestrado em 2007, né? Entrei na farmácia em 2005, comecei o mestrado em 2007, estava fazendo os dois ao mesmo tempo. E não recebi bolsa de nenhuma agência de fomento, até foi engraçado porque mandei o meu projeto e eles disseram que era um projeto muito regional, era para analisar mortes em acidentes de trânsito relacionadas com álcool. Eles entenderam que por a minha base de dados ser só da cidade de São Paulo, não teria impacto nacional. Mas para mim foi muito, muito bacana o projeto, porque a gente desenvolveu o projeto em conjunto com a professora Vilma Leighton, que era a chefe do laboratório, ainda é, né, a chefe do laboratório, e parte da pesquisa, não especificamente o meu mestrado em si, porque eu terminei em 2010, mas o levantamento que a gente fez de dados, alguns dados preliminares que a gente tinha, a professora Vilma levou para Brasília. E isso levou à atualização da legislação de trânsito com a Lei Seca em 2008. Então foi muito bacana ver justamente a universidade oferecendo políticas públicas baseadas em evidência, baseado no que a gente tinha visto em outros países, baseado no que a gente já tinha visto aqui no Brasil, baseado nos dados que a gente tinha, e poder aplicar isso para algo que de fato teve um impacto. A gente depois teve a felicidade de poder analisar, usando uma série temporal, o impacto da lei seca no trânsito no Brasil, e foi um dos trabalhos que a gente fez.
e a gente mostrou que de fato teve um impacto. E depois, quando eu voltei para o doutorado, isso em 2016 já, eu fiz uma avaliação crítica da lei, como estava sendo aplicada, acompanhando o Blitz. Por isso que a minha formação, né, o meu título é em epidemiologia, porque eu abordei isso de um ponto de vista populacional. Por mais que não fosse uma doença transmissível, também fazia sentido analisar pelos olhos da epidemiologia. E isso só foi possível porque a gente tem universidades públicas, né, universidades que estão interessadas no bem da ciência, que estão interessadas no progresso da ciência e que às vezes tocam em temas espinhosos, né? Eu imagino que se a gente fosse depender de apoio privado, apesar de existirem algumas agências de fomento, mas se a gente fosse depender exclusivamente de apoio privado, provavelmente o meu projeto não sairia do papel, né? Porque no Brasil, infelizmente, a gente tem mais mortes por homicídio do que por acidente de trânsito, então acaba sendo uma área que chama mais atenção, né, do que acidente de trânsito, mas a gente ainda assim tem números muito mais altos do que outros países em relação à mortalidade no trânsito. E a gente só pôde fazer esse tipo de pesquisa, né, sem precisar depender de um interesse de uma empresa, depender de decisões econômicas, porque a gente estava numa universidade pública. E é muito bacana a gente poder ver outras ramificações, né, desses projetos. Tem levantamentos com o uso de drogas por caminhoneiros, o mesmo grupo também faz avaliação de mortes violentas relacionadas ao uso de drogas, então não necessariamente mortes por overdose, mas situações como suicídio ou homicídio causado ou sofrido por pessoas sob efeito de substâncias entorpecentes, e isso ajuda a gente a entender muito mais o contexto, né? E dar voz a uma pluralidade dentro da universidade pública, porque a gente não pode achar que se a gente vai abordar, por exemplo, o assunto de drogas, a gente vai esperar que, né, a gente tenha alguma entidade interessada. Talvez tenha uma entidade interessada em estudar o assunto drogas porque quer a legalização da cannabis para poder vender produtos à base da cannabis. Ou quer, por um ímpeto conservador, proibir todas as drogas. E a gente sabe que existe a necessidade de um equilíbrio aí, e esse equilíbrio vem da ciência. E a ciência de qualidade que muitas vezes acaba sendo feito dentro da universidade pública. Por isso eu vejo com muita preocupação esses cortes anunciados, esse contingenciamento, porque a universidade ela se gere, né, ela é gerenciada com outras coisas em mente, não é com a questão de produzir, de gerar riqueza, é gerar conhecimento, que é uma riqueza muito mais impalpável, né, do que dinheiro. E para isso ela precisa do planejamento, ela precisa da manutenção desses projetos de retenção do aluno, por exemplo, né, então moradia, alimentação subsidiada. E quando as pessoas falam, me deixa muito triste quando eu ouço as pessoas falando que tem baderna na universidade pública. Tem baderna em qualquer universidade, tá, gente? Porque são jovens adultos, então acho que é injusto dizer que isso acontece lá. O que eu acho que as pessoas também têm dificuldade de entender é, às vezes, a aplicação de alguns projetos que são feitos na universidade pública e acham que são projetos que não têm interesse. Principalmente projetos da área de humanas, que sofrem com esse preconceito. E é um preconceito, a meu ver, burro. Porque, por exemplo, se a gente vai avaliar comportamento sexual de uma subpopulação, que pode ser alguma coisa dos olhos da antropologia, isso pode servir de base para identificar um tipo de comportamento que pode servir para o Ministério da Saúde, por exemplo, fazer uma campanha de conscientização baseada em evidências para abordar aquele comportamento de risco daquele grupo em específico. E isso começa com uma avaliação de comportamento, com uma observação, com um relato sobre algum grupo específico, que muitas vezes quem vai fazer é o pessoal das ciências humanas, né? E eu acho que quando as pessoas têm esse preconceito, quando tem preconceito com artes, né, preconceito com ciências sociais, é um preconceito burro, como todo preconceito mas é um preconceito muito burro, porque não consegue entender que muitas das descobertas que a gente faz, dos avanços que a gente tem, dependem de um conhecimento desse comportamento social que a gente às vezes não consegue mensurar com outras ciências,
né? Inclusive o comportamento de voto. Então, quando a gente fala, né, já que a gente está tão próximo aí, bem no meio do primeiro turno com o segundo turno, o comportamento do eleitor tem a ver com a composição demográfica, mas tem a ver também com entre aspas, clima eleitoral, com afeto por pautas conservadoras ou por pautas progressistas. E se eu estiver falando bobagem, gente, só mostra o quão importante é ter um cientista de ciências humanas, que eu não sou, falando do assunto. Mas ajuda a gente a ter um norte, ajuda a gente até a talvez saber se a gente tem que levar em consideração alguma coisa numa pesquisa, numa tomada de opinião, num planejamento de campanha, num planejamento para os 4 próximos anos do Brasil. Então, acho que a universidade pública, por não precisar depender dessas preocupações de dinheiro ou dessas definições de prioridades que as universidades privadas às vezes têm, não todas, mas a gente sabe que acaba sendo um fator em algumas delas, ela é mais livre para tocar em algumas feridas da sociedade e por isso mesmo ela é essencial que continue existindo e recebendo investimento. Escuta ciência. Bom, pessoal, depois deste episódio fantástico em que a gente até se emociona falando da nossa história de vida, da nossa história com a universidade pública, eu então só tenho que dar tchau e desejar que vocês possam aí ter compreendido a importância da universidade pública na sociedade a partir da vida, da história de 2 pessoas que tiveram contato com a universidade pública. E repito, se você conhece alguém que duvida da importância da universidade pública, faz um tour com a pessoa lá pela universidade pública que tem mais próxima da sua cidade. Leva a pessoa para ver o que acontece lá dentro. Vamos ver se essa opinião continua existindo depois da pessoa realmente ver o que acontece na universidade pública. É isso. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast. Tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.